um fóssil de 10 mil anos de idade, 15 mil bicicletas, um navio afundado em cima de outro e até mesmo uma suposta aparição de uma sereia. Essas são apenas algumas das coisas mais bizarras que foram encontradas em rios, lagoas e lagos ao redor do mundo nos últimos anos. Eu tenho certeza que você vai se impressionar com todas elas, mas antes da gente começar, você sabe, já deixa o seu like, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O monstro de Nova York. Em 2012, uma mulher chamada Denise Ginley corria pela orla de Nova York, quando avistou algo terrível em meio a um monte de lixo e destroços. Uma criatura bizarra, deformada, que não parecia com qualquer outra coisa que ela já viu antes. Desesperada com o achado, ela chamou as autoridades que removeram o animal dali. O departamento de polícia chamou o animal de porco, porém, ele nunca foi identificado realmente. E como até hoje não existem respostas claras disso, as pessoas especulam muito o que pode ter acontecido, sendo que a mais bizarra delas diz que uma empresa que trabalha com estudo de genética e DNA, que fica bem próximo da praia, estaria realizando experimentos proibidos e os descartando no oceano. Aquele ali teria sido trazido de volta pela correnteza e ficou preso na praia. Por razões óbvias, a empresa nunca teria se pronunciado sobre o caso. Qual é a sua opinião sobre esse caso daí? Acha que realmente é um porco? Ou então algo muito surreal envolvendo estudos e modificação genética? Naufrágio único. Bom, família, um naufrágio, apesar de ser muito trágico, é algo relativamente comum desde os primórdios das grandes navegações, né? Porém, no caso que vamos ver agora, foi encontrado no rio Hudson. É realmente de impressionar qualquer pessoa. Em um único lugar foram encontradas duas embarcações naufragadas, uma exatamente em cima da outra. A primeira sendo mais moderna, porém a debaixo dela era um navio muito antigo. As chances de algo assim acontecer são extremamente baixas, existindo duas principais hipóteses do que rolou ali na verdade. A primeira delas, e a mais provável, é que a região não costuma ser tão funda assim. A primeira embarcação afundou por conta de uma tempestade e a segunda acabou tendo o azar de, rasgar a sua lateral ao se chocar com ela, o que acabou lhe deixando presa ali também. Já outra hipótese, que seria a mais impressionante, acredita que há chances de que por algum acaso muito gigantesco, os dois barcos acabaram naufragando por razões diferentes em um mesmo lugar, onde o segundo repousou logo acima do primeiro. Diz aí pra mim nos comentários, você acha que o primeiro barco passou, acabou rasgando sua lateral e ele afundou no lugar ali, ficando preso? Ou então, foi simplesmente o acaso do acaso? Sabe aquela cagada da cagada? Foi isso aí e os dois ficaram no mesmo lugar. Quero saber sua opinião. Habitantes do esgoto. Bom, família, nesse próximo tópico aqui eu quero esticar um pouco uma ideia, mas é tudo uma questão de interpretação, tá? Você vai entender. O evento desse caso ocorreu dentro de um esgoto, o que não necessariamente é um rio, porém a sua estrutura lembra muito o formato de um rio em muitos casos ali, né? Só pra esse tópico aqui, vamos tratar um esgoto como uma espécie de riacho, tá? Mas tudo vai valer a pena no final, eu te garanto. Eu tô falando de um evento que aconteceu em 1984, onde o gigantesco crocodilo do Nilo foi encontrado em um esgoto em uma área muito movimentada próxima à ponte de Nelf. O animal foi encontrado por funcionários de limpeza que estavam trabalhando próximo dali, e eles chamaram veterinários e bombeiros para fazer a remoção do animal. Até hoje ainda há um grande mistério de como é que esse crocodilo foi parar ali, mas a hipótese principal acredita que ele provavelmente passou toda a sua vida lá dentro. Ele pode ter entrado por alguma passagem gradeada quando ainda era muito filhote e acabou crescendo lá dentro e se desenvolvendo, se alimentando dos poucos que ele encontrava por lá, né? O animal foi removido de lá às pressas e foi levado a um zoológico, onde passou a ser tratado com muito mais atenção. Esse não é o primeiro caso de crocodilos em esgotos no mundo, sendo que em Nova York eventos como esses até que fazem parte do folclore local. Você já deve ter visto algum filme onde retratava crocodilo no esgoto, ou então já ouviu isso na sua infância? Eu ficava com medo, sabe aqueles bueiros? Eu ficava com medo de sair um crocodilo de lá. Bom, lá em Nova York existe uma lenda bem famosa que diz que um cidadão estava tentando criar alguns filhotes de crocodilos no seu pequeno apartamento ali. Porém, ao se dar conta do tamanho que eles teriam ao crescer e principalmente as montanhas de alimento que ele teria que dar para os bichos, o morador acabou desistindo de manter a criação. E por medo da lei, porque é proibido ter um animal desse em casa, o homem apenas jogou os crocodilos no bueiro da sua rua. A lenda diz que desde então eles passaram a habitar os esgotos e algumas pessoas acreditam que até existam vários deles por lá. Bom, de novo, quero saber se você
você já ouviu, porque não é possível que só eu tenha ouvido falar desse negócio de crocodilo, né? Sereia encontrada? Olhe muito bem essa foto, ela parece muito realista, né? Pois é, ela foi divulgada recentemente na internet como alguém que teria encontrado uma sereia e fotografou essa incrível aparição. Por mais que no mundo existam duas categorias de pessoas, as que acreditam e as que não acreditam, a pessoa que publicou jura de pé juntinho que essa sereia é real sim. Mas é claro que pela falta de material e apenas uma imagem não dá pra gente falar se é ou não é. Eu não encontrei mais informações nos fóruns onde essa foto foi postada, apenas de que ela seria real, mas eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Você acha que sereias existem e que essa foi uma sereia real fotografada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vai! Pescaria de ciclista. Que Amsterdã é conhecida pela cidade das bicicletas, todo mundo sabe. Só que né, lá é bem fácil fazer isso, já que a cidade toda praticamente é uma linha reta, não há subidas e nem descidas. Algo muito diferente do que a gente vê pelo Brasil, com morros, colinas, enfim, não é tão fácil ligar uma cidade inteira e tem que ter muito pique também. Por conta disso, a adesão do uso da bicicleta como principal meio de transporte da população por lá é algo que ocorre de uma maneira muito natural. Acredita-se que existem cerca de 2 milhões de bicicletas pela cidade, sendo que lá existem apenas 780 mil habitantes. Ou seja, família, tem mais do que o dobro de bike por pessoa por lá. Eu imagino que como seja o meio principal de transporte, seja bem comum que elas tenham sempre mais de uma bicicleta pronta para usar ali, né? As pessoas estão lá prontinhas para ir trabalhar, pega a bike e zarpou. Acontece que nem todas essas pessoas são conscientes com o meio ambiente, embora utilizam bicicletas, né? E quando elas já não têm mais uso, acabam despejando em qualquer lugar que vê pela frente. Em 2018, durante uma limpeza geral nos canais da cidade, foram retiradas mais de 15 mil bicicletas que foram simplesmente descartadas no canal. Isso foi algo tão impressionante na época que aconteceu, que a população até inventou um esporte de lá, que se chama pesca de ciclista, onde você entra em algum pedaço de canal e tenta sair de lá com uma bike para ajudar a limpar, né? É claro que no final das contas essa prática acabou sendo desencorajada, já que é bem perigoso tentar entrar em águas infestadas de metal enferrujado para tirar uma bicicleta de lá, né? Hoje existem empresas especializadas na área de remoção de bicicletas de canal, utilizando guindastes adaptados para realizar o trabalho da melhor maneira que tem que ser. Vou falar pra você, esse povo é criativo, né? Mas que pena que tá descartando bike no lugar errado. Dente de mamute. Família, nesse tópico aqui, vamos conversar sobre Dawson Hafner, que é um guia turístico que trabalha no estado do Texas, principalmente com excursões em torno do rio Trinity. Esse é um local bem interessante para se visitar, já que é um dos sítios arqueológicos mais recheados do planeta. Porém, na maior parte do ano, o rio Trinity permanece no estado de cheia ali, totalmente de água. Assim, a exploração se torna muito complicada, né? Só que em algumas épocas específicas, onde ocorre o turismo ali especificamente, o nível das águas do Trinity se abaixam, explorando uma quantidade gigantesca de massa de terra que agora pode ser explorada pelos seus fósseis. O caso do achado mais engraçado de todos que aconteceu por lá foi exatamente com o próprio guia Dawson, que estava procurando por pedras em um horário livre do seu trabalho. Para quem? Para sua filha, para que ela pudesse utilizar num trabalho de escola. Vê se pode. Ele juntou um punhado delas num balde e levou para casa no final do dia. Só que família, quando ele começou a entregá-las para a filha, percebeu que uma das pedras ali era muito estranha, que tinha até uma textura diferente das outras. Impressionado, ele decidiu separar aquela ali para si mesmo, já que o resto era mais do que suficiente para a menina. Acontece que alguns meses depois, ele acabaria se encontrando com um colega arqueólogo, que foi até a sua casa e identificou aquele fóssil quase que no mesmo instante que ele viu. A pedra estranha era na realidade um dente intacto de um mamute que viveu por lá há mais de 10 mil anos atrás. Vê se pode, você vai catar pedra e sai com um fóssil. Peixe maldoso. Eu tenho certeza que se você for um homem, nunca mais terá coragem de entrar em qualquer rio no estado do Amazonas. Isso, claro, depois desse tópico aqui, tá? Isso porque estamos falando de um peixe que existe por aquelas águas, que tem um hábito tenebroso, que é de traumatizar qualquer um, tá? Eu tô falando do peixinho conhecido como candiru, que é uma subespécie dos peixes gato, mas esse no caso é um dos vampiros da natureza, tá? Só que ao invés de vir atrás do pescoço, ele vem dentro da genitália masculina. Ele vão... Ai, que ardência. Bom, eu sei, eu falei que era meio traumatizante, né? O primeiro caso registrado do tipo que aconteceu em um hospital local foi de um rapaz que estava próximo a um rio no Amazonas e tinha muita vontade de urinar. Assim, ele fez, bom, algo que todo mundo faria, né?
aliviar ali. Só que, família, durante o processo, ele disse ter sentido uma espécie de espetada, quase como se tivesse lhe atingido uma facada ali mesmo. Na hora ele não se deu conta do que tinha acontecido, apenas saiu da água e, bom, seguiu com a vida dele. Só que, bom, algumas horas depois a coisa começou a ficar bem tenebrosa. O garoto começou a sentir uma dor insuportável nas partes íntimas, indo parar no hospital de ambulância por estar com dificuldade até mesmo para andar. Ao chegar lá e ser examinado pelos médicos, foi constatado que o tal peixe candiru tinha entrado pelo seu canal urinário e invadido suas partes, aonde ele passou a mastigar para se alimentar ali. Você lembra que eu disse que é um peixe vampiro? Bom, acontece, família, que essa é uma das partes mais vascularizadas no corpo de um jovem, o que para os olhos desse peixe soa como um verdadeiro banquete, né? Com muita dificuldade e dor, também com a ajuda de alguns remédios, o garoto conseguiu se livrar do peixe. Na prática, ele não representa tanto perigo assim, tá? Além, é claro, da dor insuportável e uma possível infecção, o importante é sempre buscar ajuda o quanto antes, porque, né, pode piorar. E se te serve de consolo para dar uma acalmada, na realidade existe uma boa maneira de impedir que isso aconteça com você, caso você for para lá, que é a utilização de sungas. Uma vez que o ataque só foi possível no garoto, porque ele abaixou foi tudo, entrou na água para fazer assim discretamente, o que dá pra gente evitar. Mesmo assim, eu acho que eu ainda passaria bem longe de qualquer tipo de água e tomar banho assim, chegar lá, olhar pro chuveiro e falar, rapaz, bota uma peneira aí que eu não tô confiando com nenhuma água aqui não, hein? Choveu, a gente já fica como, hein? Depois dessa eu vou tomar muito cuidado, meus queridos. Mas então esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Um abraço, tem vídeo todo dia aqui no canal. E até a próxima, valeu!